o que é que já fizemos no São Luís. Então, eu comecei no São Luís em 2002, fui com o Jorge Salavisa, fui convidada pelo Jorge. Na altura, comecei por coordenar a direção de cena, que era um sítio onde eu me sentia muito feliz no palco, na verdade. Entretanto, o Jorge convidou-me para a adjunta de programação e, portanto, durante esse período acumulei funções, digamos assim, coordenava a direção de cena e coadjuvava o Jorge Salavisa para a área da programação. Depois houve uma outra fase ainda que saí da direção de cena, mas também fiquei ali como adjunta também da área técnica, da direção técnica, portanto, mas sempre também já na área da programação. Depois continuei com o Zé Luís Ferreira, o diretor que veio a seguir, também como adjunta para a programação, e na altura ele era diretor artístico e eu fiquei também com a direção executiva do teatro. Portanto, na verdade, já passei pela direção de cena, direção técnica, adjunta de programação e diretora executiva. Durante 1 ano e meio, antes do primeiro concurso, na verdade, acumulei os 2 cargos, fiquei a fazer direção executiva e direção artística, até que finalmente, em 2014, assumi só o cargo de diretora artística de São Luís. É este o meu trajeto dentro desta casa. Pois o meu é bem diferente, devo de ser das pessoas que, portanto, eu entrei também em 2002, esta equipa foi formada pelo Jorge Salavisa e pelo Miguel Honrado. Nós já, a maior parte das pessoas uma boa parte da equipa que ainda cá está, foi escolhida, já tínhamos trabalhado, já tínhamos um percurso juntos antes, tínhamos quase todos vindos da Expo e do Festival dos 100 Dias, portanto eu integro a equipa também em 2002, um mês depois da AIDA, porque estava a trabalhar no Ministério da Cultura na altura, e era preciso ainda acabar com os concursos e tal, portanto andava lá e andava cá, portanto integro a equipa de produção, tanto como a adjunta do Miguel Honrado, que era o diretor. Passado 2 anos, como a Miguel saiu, eu herdei a direção de produção, onde fiquei até à tomada de posse, onde fiquei até há 4 anos atrás, digamos, já depois, passados uns anos, de ser diretora artística. Portanto, estou como tua assistente há 3 anos, creio, não é? Há 3 anos. Pronto, ora, o que é que se faz com este caminho? Eu pessoalmente não sei medir bem, porque eu pessoalmente não vejo grande diferença na minha forma de estar entre o facto, a minha passagem, ao contrário da área que fez um caminho mais diferenciado, digamos. Eu estava na retaguarda, onde sempre estive, nos bastidores, e na produção, que é assim uma espécie de coração também de fazer acontecer aquilo que os diretores artísticos pensam acontecer. Temos esta coisa de ter estado desde o primeiro dia, não é? A trabalhar juntas, a viver juntas um cotidiano que é, para mim, assim, uma espécie de respiração, não é? Portanto, pensar no que é que se faz, se calhar já estou a passar por cima, não é? No fundo, não há uma grande diferença entre aquilo que eu fazia e aquilo que eu faço neste momento. Há um bocadinho mais de, digamos, tive só que aprender um bocadinho a ficar ainda mais na retaguarda, porque, apesar de tudo, na produção há uma exposição diferente na execução das coisas, e agora eu tenho um património de relação com a de mais de 30 anos, em que somos amigos e trabalhamos juntas desde essa altura, e então é colocar-me na mesma, às vezes ao lado, outras vezes atrás, muitas vezes atrás, e quase sempre atrás, de quem, mas sentindo que faço parte, que faço parte sem... Este atrás não é menor, é uma coisa, é uma peça na engrenagem que é tão necessária quanto as outras, não é?
é fazer parte de um corpo, de uma equipa, onde às vezes os nossos papéis até se podem confundir, não é confundir, é tão orgânico, é começar e andar e fazer e acontecer e tal, que às vezes não sabemos bem onde é que começa uma coisa e acaba a outra, sem perder esta ideia de que se serve uma direção artística e uma direção executiva também, mas sobretudo uma direção artística, porque é ela que traça, digamos, o caminho, digamos, faz as escolhas do que o teatro é, em termos de programação. Sim, eu acho que isso é que é o fascinante em estarmos num sítio como este, não é? Há um lado patrimonial super importante, não é? Porque é um teatro com a história que tem, mesmo do ponto de vista da arquitetura, do espaço cênico, enfim, tem essa grandiosidade, não é? Uma espécie de grande sala da cidade, não é? É a sala mais importante da Câmara Municipal, em termos de espaço de criação. E depois, essa adaptação também que é muito interessante e que é também cotidiana no nosso trabalho, que é de facto todas as mudanças que a arte contemporânea propõe, não é? Nos propõe em termos de reflexão quase diária. Por outro lado, este espaço tem esta sala-mãe, digamos assim, que é um teatro italiano, mas depois também tem uma black box, tem um jardim de inverno, que é a sala Bernardo Sassetti e a sala Mário Viegas. Portanto, também nos propõe, que também é muito interessante para um programador, olhar para estes espaços diferenciados, onde é possível, de facto, apresentar objetos artísticos muito diferentes, não é? E depois com múltiplas adaptações que nós fazemos ao resto do espaço do teatro. Não são raras vezes que nós temos ocupações totais deste espaço, nomeadamente aqui onde estamos sentados. Muitos espetáculos também já se fizeram neste sítio, ou performance, enfim, várias coisas. E, portanto, essa realidade também que a nós, apesar de estarmos num edifício com esta arquitetura, não é? Também tentarmos sempre que ele se adapte também à criação contemporânea, não é? E seja também um organismo vivo nessa dimensão que tu estavas a colocar, e esse desafio é super interessante para um programador. Imagino, um programador acho que sim, que deve ser estimulante. Para quem está nos bastidores é um privilégio, porque como é que nós de repente, como é que nós nos apropriamos, como é que nós passamos a fazer parte desta arquitetura, desta casa que tem uma presença fortíssima, imponente, rica, e de repente ela surge muitas vezes como primeira casa, porque passamos mais tempo cá, às vezes, do que em nossa casa. Portanto, é um privilégio, eu acho que só pode ser um privilégio poder fazer parte do fazer acontecer nesta casa com... Pronto, é isso. Os futuros são sempre... Nós projetamos um programador e um teatro com esta dimensão faz esse exercício quase diário, não é? Ou seja, essa projeção no futuro, mesmo no plano teórico, ou seja, quando nós programamos a 1 ano e meio ou a 2 anos de distância, na verdade, porque isso acontece, nós já temos a temporada fechada e apresentada até julho, no entanto já temos a programação praticamente fixada de setembro a dezembro, ou seja, nós estamos sempre a perspectivar o futuro, não é? E até 23 temos tudo estabilizado do ponto de vista da programação. E isso é um exercício também muito interessante de futuro, não é? Porque o teatro também é eminentemente um espaço de questionamento, é um espaço político, na verdadeira acessão da palavra, não é? De questionamento, tu vês para além de ti, ou para veres para além do teu cotidiano, é um espaço de grande reflexão e de partilha, enfim. E nós estamos sempre a fazer esse exercício, que não deixa de ser também muito interessante. Essa pergunta, se é colocada do ponto de vista daquilo que da programação em concreto, é este questionamento que nós estamos sempre à procura, por um lado, de encontrar também caminhos junto dos criadores portugueses que façam esse caminho connosco, na verdade, não é? Também perceber, do ponto de vista mesmo internacional, do que é que está a acontecer, não é? Porque nós não estamos numa bolha, não é? Estamos aqui num espaço, num território maior que não só o território português e, portanto, é todo um exercício, uma espécie de puzzle, não é? Essa construção.
se essa pergunta for uma coisa mais pragmática de futuro de condições, enfim, eu espero que seja um futuro que continue a ser bom para a equipa, bom para os criadores portugueses, não é? Sobretudo para os criadores nacionais, naturalmente, que é a nossa primeira opção, e a percentagem maior de programação é naturalmente dos criadores nacionais, e portanto eu só posso esperar que seja um trabalho que continue a ser rico para os artistas, para o público que vem a este teatro, e que possamos continuar este caminho longo, porque os caminhos da cultura e da fruição cultural são caminhos longos, não é? São caminhos que são territórios muitas vezes difíceis, de fixação de público, enfim, portanto são caminhos lentos, não é? De trabalho, que é natural, e portanto há uma caminhada que nós estamos a fazer, pronto, que espero que continue a ser feita como até aqui, na verdade. Eu estava só a pensar estava a ouvir falar do futuro e a pensar como é que nós nos acabamos por, sem dar por isso, atrevemos todos os dias a fazer futuro, não é? E fazemos isso no presente, porque nem damos, porque eu não sei, estou a falar para mim, às vezes não dou, vamos caminhando, vamos andando, a nossa vida é esta, não é? O nosso cotidiano é este, faz parte do processo da nossa existência e da existência do nosso trabalho, a continuação das coisas, e de repente não, quando estou a pensar, não estou a pensar no futuro, estamos a pensar no futuro, estamos a viver. É um presente sempre muito longo, sim, não é? É um presente longo. É engraçado, estava a pensar nessa coisa do futuro, pois a Aida apresentou o ponto de vista do futuro, que eu acho que não é nada a dizer. Estava a pensar, mantendo esta linha da organicidade, quer dizer, estamos aqui como continuar a viver, continuar a respirar. É um bocadinho às vezes difícil, que é, nós estamos a viver o presente, não é? Porque do ponto de vista da direção artística há um cotidiano de gestão artística, de questões que se colocam no dia-a-dia que são muito presentes, não é? Nós, por exemplo, quarta-feira vai entrar, dia 6 de outubro de 2021, vai entrar aqui uma criação, uma coprodução internacional, que é uma criação sobre Lisboa, para mais uma residência que vai estrear primeiro em Itália e depois virá na próxima temporada a Lisboa. E é um presente, não é? Sim. Ou seja, apesar de ser um projeto que se apresenta em Lisboa só no final de 2022, ele acaba por ser presente em termos de criação. Eles vão entrar nesta porta na quarta-feira, vão estar aqui em criação durante 15 dias no palco, e portanto é uma coisa muito orgânica também, ou seja, é natural que assim seja, não é? Nós sentimos isto como uma coisa natural. Mas para a maior parte das pessoas eu acho que isso é muito interessante, nunca é um exercício fácil, porque nós estamos a trabalhar quarta-feira com este criador que apresenta o espetáculo cá em 2022, e nós temos de estar presentes também na criação, mas a perspectivar 22 e depois, o final de 22, e depois, no dia-a-dia, de facto, há estas questões muito práticas que se colocam todos os dias, não é? Agora a abertura da temporada, enfim, vocês sabem, a sala principal, tivemos um caso de Covid e, portanto, cancelámos a abertura da sala, enfim, são questões, depois temos sempre uma percentagem enorme de cotidiano da atualidade, daquilo que se passa no dia-a-dia, e depois há uma percentagem também muito grande, não é? De trabalho que nós estamos em futurologia ou a pensar daqui a 1 ou 2 anos. E isso também é interessante, não é? Há bocadinho a dizia que é um privilégio, nós falamos muitas vezes disso, sim, é um privilégio enorme estar num espaço com esta riqueza, não é? Com este património histórico, com esta memória. Eu lembro-me das primeiras coisas em que pensei quando assumi a direção artística, de falar nestas questões da memória, fez-me sempre muita impressão, não é? Nós não fixarmos a memória, acho que nós temos de facto um problema com a memória em Portugal, do modo geral. Mas a memória que permita não é só a memória de fixar a história, não é? É uma memória que eu acho que também deve ser igualmente, nesse momento em que nós fixamos a memória, que seja também uma reflexão em torno dessa memória que nós estamos a trabalhar. E digo isto porque era uma das coisas que me fazia muita impressão, conhecer a história deste teatro e a riqueza deste teatro, não é? E de repente não havia nada fixado. Nós fizemos, enfim, finalmente um livro para celebrar os 125 anos do São Luís, onde é um livro que conta de facto também a história do teatro. Há uma cronologia comentada no final do livro sobre os grandes momentos porque este teatro se passou, mas depois também uma série de textos, pedimos muitos textos a várias pessoas, enfim, de várias áreas, sobre a reflexão do que deve ser o teatro hoje em dia. Mas para responder isso diretamente, eu acho que este teatro tem
uma história imensa, enorme, não é? Enfim, podia ser uma entrevista de 2 horas só sobre isso, na verdade, mas, por exemplo, associando isto a esta temporada, uma das questões que em vários momentos da programação se colocou, por exemplo, relativamente à questão da Revolução ou do 25 de Abril, porque estamos aqui num sítio muito particular, não é? Ao lado, na António Maria Cardoso, ao lado da sede da PIDE, e muitas vezes esta questão se coloca. Nós vamos ter um grande programa de celebração do 25 de Abril no próximo ano, porque fazemos exatamente mais um dia de democracia do que aquela que vivemos em ditadura, e, portanto, vamos fazer um programa em torno destas questões. E, de facto, claro que é importante toda a gente celebrar o 25 de Abril e pensar nisso, não é? Não pensar só como memória, mas que sirva também, por um lado, para uma reflexão sobre a importância da democracia, não é? E dos momentos que vivemos, mas depois com esta particularidade, não estarmos aqui ao lado, não é? E portanto, na verdade, este teatro serviu muitas vezes também ao poder, o poder serviu-se também deste teatro, muitas vezes foi um espaço também contra o próprio poder, só para falar de um dos aspectos. Outro aspecto muito interessante era, por exemplo, este teatro ser fundamental na divulgação do cinema em Portugal. Foi um cineteatro, nomeadamente o Leitão de Barros filmou aqui no Jardim de Inverno, a Maria do Mar, os interiores são filmados aqui, não são filmados em Nazaré, são exatamente neste sítio onde ele é filmado. E, portanto, por exemplo, no cinema teve a grande estreia do Metrópolis, enfim, houve aqui os Verdes Anos, foi de facto uma sala muito, muito importante para a relação com o cinema. Outra coisa que também eu acho que é muito interessante foi, durante muitos anos, nos anos 50 e 60, foi uma sala com uma relação muito importante com a França, com Paris sobretudo, e era uma espécie de plataforma dos artistas franceses quando vinham a Lisboa, apresentavam-se a São Luís, Sara Bernard, era aqui que se apresentava, e portanto tem uma história riquíssima desse ponto de vista. Para voltar um bocadinho ao 25 de Abril, o primeiro canto livre que acontece em Portugal com o Sérgio Godinho é exatamente aqui em maio de 74, e portanto há toda uma história riquíssima e vasta. Podíamos fazer várias temporadas só em torno das questões da história. Enfim, temos vindo a fazer alguns momentos, fizemos a peça do Teatro de Praga, o Extraordinário, que contava um bocadinho essa história toda do teatro, não é? As histórias dentro da própria história, porque às vezes há alguns detalhes muito, muito interessantes. É também aqui que a Maria Barroso é... Exatamente, é proibida, a peça é censurada aqui neste palco, portanto há aqui um historial imenso. E sim, acho que nós devemos pensar, há muitas vezes, eu penso muitas vezes, não é, enquanto programadora, nessas pontes, não é, nessa relação com a memória deste espaço. E esta temporada, o 25 de Abril, vai ser um exemplo exatamente disso, não é, dessa relação com a memória da ditadura neste teatro. E sim, eu acho que é muito interessante também fazermos essas pontes, não é, com a relação dos espaços, o que é que eles representam, o que é que eles representaram em determinados momentos na vida da cidade ou na vida do país. Pois é isso, é engraçado pensarmos agora um bocadinho esta rua, pegando um bocadinho nesta coisa do que representava António Maria Cardoso para a memória das pessoas da minha geração, mais velhas do que eu, um bocadinho, que era uma rua que não era transitada, era uma rua escura, uma rua onde não se passava, havia aqui um fantasma, e de repente ela é uma rua cheia de cor, de vida, onde as pessoas vêm ao teatro, ver teatro, música, dança, onde vêm e... Onde vêm celebrar a vida, celebrar não é? a vida, exatamente. Nós temos, claro que quando nós programamos um espaço como um teatro, não é? Temos que olhar sempre também para o mapa territorial onde ele está, não é? A vizinhança, não é? Para a vizinhança, para o mapa do território onde ele está, olhando para todas as estruturas, não só salas semelhantes a esta, mas outras estruturas identitárias do próprio território. E pronto, e temos a sorte de estar de facto num sítio, temos o Centro Nacional de Cultura ao nosso lado, temos o Teatro da Trindade, temos o Cinema Ideal, temos o Teatro do Bairro, temos o São Carlos aqui ao lado, pronto. E portanto, na verdade, isso é muito interessante, não é? Quando nós também programamos, também olhamos, fazemos uma espécie de zoom out, a olhar para o território e perceber o que é que cada um faz, porque isso também é importante e determina a identidade do espaço que nós estamos a programar. Na verdade, o Chiado, ainda por cima, eu acho que nos últimos anos sofreu enormíssimas alterações, e isso reflete-se também no nosso trabalho, não é? Como se deve refletir no Centro Nacional de Cultura, enfim, em todas as estruturas aqui à volta, na verdade.
A questão do boom do turismo, por exemplo, é um fator que foi primordial. Nós já tínhamos um trabalho de acessibilidade, enfim, em diversas áreas no teatro, que é subejamente conhecida, mas, por exemplo, a questão da tradução, não é? Da tradução, da legendagem dos espetáculos, foi um elemento que se colocou não há muito tempo para nós, não é? O espetáculo que acabou de sair de cena ontem teve vários dias de legendagem, portanto há um trabalho também de adaptação a uma nova realidade, e por estarmos no teatro teve esse impacto, não é? Estamos aqui numa espécie de coração da cidade, onde esse impacto também se sentiu. Por outro lado, também há muitos estrangeiros que vieram ver para Portugal, não é? Por exemplo, no meu bairro há muitos franceses a viver neste momento e, portanto, essa dimensão também de chegar a outros públicos que agora habitam a cidade, que são também lisboetas, mas que vieram de outros sítios, e essa relação nós também temos que privilegiar e estar junto, também tentar junto desses públicos. Portanto, é o Chiado, de facto, é o centro, mas a cidade mexeu muito, não é? Sobre vários aspectos nos últimos anos e, portanto, exige-nos, de facto, uma relação sempre de aproximação, de repensar formas de integrar também esses públicos na nossa relação. Fica um espaço ainda de... Portanto, há, de facto, há esta preocupação, há este sentido, de repente, o que eu sinto é que não temos espaço depois para continuar a relação. É como tudo, é preciso ocupar. Vamos todos ocupando, todos fazendo coisas e depois não temos um espaço onde possamos refletir sobre ela, onde possamos ver um copo à volta delas, ou, percebem a ideia, um espaço de partilha. Há uma coisa que eu acho que o Chiado está a perder, já não temos a Brasileira, já não temos as livrarias como eram, estão lá simbolicamente, mas não se habitam da mesma maneira como se habitavam. Isto não tem nada a ver de saudosismo, é uma realidade diferente. Não sei como é que vamos reencontrar esse espaço, porque eu acho que ele é necessário, esse espaço de vivência. Como é que vamos encontrar no meio desta full de acontecimento? É uma coisa que está para lá de nós, quer dizer, nós somos levados nesta vertigem. Tivemos muitos problemas com aquele prédio, nomeadamente quando a Pina se apresentou aqui, foi antes do Nelken, foi antes do Café Müller, foi na altura em que fizemos o TNX, o TNX e o Nelken. O prédio estava a ser construído e, portanto, nós tínhamos que gerir entre ensaios da Pina e martelos pneumáticos nos apartamentos do lado, que estavam a ser construídos e, portanto, foi... Uma altura quase se enfiou dentro do elevador. Sim, foi um horror, não é? Foi mesmo muito difícil de gerir, porque tínhamos tempos super apertados para montagens, como imaginas, e ensaios e tudo mais, e eram dois espetáculos muito complexos do ponto de vista técnico e, portanto, eu ia todos os dias, na verdade, fazer uma reunião de obra de manhã com o responsável da obra, para gerir os momentos em que eles podiam fazer, enfim, mais ruído ou ligar instrumentos mais complicados, que vibravam, enfim, todo um filme. E depois disso, quando os apartamentos já estavam construídos, eu lembro nessa altura de questionar, porque os apartamentos estão exatamente encostados à caixa de palco. E, portanto, eu questionar o arquiteto de dizer, bom, enfim, este teatro está aqui há 120 anos, sensivelmente na altura, imagino que esteja tudo perfeitamente insonorizado, porque está exatamente encostado à caixa de palco. E ele, sim, não há problema nenhum. Claro que houve imensos problemas a seguir. As pessoas tinham comprado os apartamentos por milhões e diziam várias vezes milhões que tinham custado os apartamentos e, portanto, tinham os espetáculos dentro do quarto. Eu lembro-me uma das pessoas dizer que tinha o quarto exatamente encostado. Sim, aliás, via-se, não é? Nós vimos que havia ali, de facto, quartos encostados à caixa de palco. E, portanto, a partir de um determinado momento, eu acho que eles fizeram uma obra de fundo ali, não era possível eles sobreviverem ali. Isso até com o Jorge Salariza, falar com as pessoas. Eu cheguei de apartamento em apartamento, conversar com as pessoas, explicar, enfim, fizemos várias coisas pedagógicas, mas não era pedagogia, era, de facto, as pessoas ouviam o espetáculo dentro do quarto, não é? Portanto, não há pedagogia possível perante quando tu compras um apartamento e não tens, enfim, não foram calculadas as questões acústicas que estão encostadas a um palco. E, portanto, foram vários pesadelos ao longo desses anos. Mas, pronto, já há algum tempo que as coisas estão completamente sanadas e resolvidas. Portanto, devem ter feito ali obras de fundo novamente. Mas seriam destas histórias, não eram destas histórias de cena? Sim, histórias de cena temos muitas. Tens mais do que... Pois, eu tenho muitas ali no palco, várias
deixa-me pensar. Bom, há histórias problemáticas que são de coisas que se avariam em cena e nós termos que, no momento, enfim, tomar decisões sobre entre separas o espetáculo, se continuas o espetáculo, se substituis. Por exemplo, estamos a falar na Pina, uma das coisas mais traumáticas, uma das coisas bastante traumáticas que nós vivemos aqui foi no Tenchi. Foi uma das bailarinas, a Aida, na última, não, foi na primeira récita, acho que foi mesmo na estreia. Ela tinha uma cena em que tinha o cabelo para a cara, enfim, tinha uma marcação muito difícil, em que não via, não é? E que ia-se aproximando da boca de cena, do proscénio, era a boca de cena já mesmo no avant-scène, e de repente ela falha a marcação, mete um pé, com uns saltos enormes, mete um pé em falso e cai na sala, e o público já estava a ter palmas. Eu estava ali mesmo. Completamente surreal, porque as pessoas acharam que aquilo era do espetáculo. Sim. Portanto, eu estava a fazer direção de cena, percebi-me que aquilo não era do espetáculo, ela tinha caído, literalmente, não é? Eu estava ali naquele coisa na frisa técnica, que é mesmo em cima do palco, vejo a cair. Foi uma queda brutal, não é? Saímos, massagista, maca, ela entra, vem ao pé de mim e diz, eu consigo fazer disse, como é que tu estás? Ela disse, chamei uma ambulância, mas eu vou fazer a próxima cena. Eu fiquei gelada, não é? Eu disse, mas como vais fazer? A próxima cena eu não danço, mas eu avanço, faço a cena. Ela não dançava exatamente nesse momento. Chegava à boca de cena, nós a preparar a maca insuflável, o fisioterapeuta, a Pina, entretanto, aparece e começa logo nos bastidores a ensaiar uma outra bailarina para fazer os solos dela, portanto, isto tudo em tempo real, não é? E a Aida sai e vai para a maca, hospital, fez uma fratura gravíssima, teve quase um ano sem dançar. Mas nesse festival aconteceram variedíssimas coisas. O público só percebeu quando viu uma ambulância. Sim, quando viu a ambulância à porta. Portanto, o público nunca percebeu. Fazia parte do número dela, não é? Mas nesse festival foi inacreditável, porque foi todo um processo. A primeira coisa que aconteceu foi a Nazaré Panadero, a mãe morreu e ela teve que se ir embora, foi substituída também por outra bailarina, fez os solos dela. Depois nós tínhamos no Nelken 2 duplos de cinema que se atiravam numas torres de 7 metros para umas caixas de cartão, não é? Eles atiravam-se, vinham à frente e caíam cá embaixo. Um deles teve um problema pulmonar, teve que vir outro duplo também, e não fizemos ensaio, não se conseguiu fazer aquilo naquele dia porque teve que vir outro duplo. Isso foi uma outra coisa. O técnico de som partiu o pé a entrar na sala, portanto, na escada lateral partiu o pé. Em todos os espetáculos nós tivemos problemas e lembro-me da Pina dizer o que é que está a acontecer? Nunca tinha acontecido tanta desgraça seguida. Pronto, mas conseguimos fazer tudo e foi um sucesso enorme, mas foi assim foi muito estranho, foi uma catadupa de acontecimentos graves, não é? E depois acabámos, ela deixou cá para a última vez. Exatamente, e depois sim, foi a sua despedida do palco, foi aqui, que também é um momento deste teatro.